Ainda existe um grande mistério envolvendo a família de Itadori no mangá de Jujutsu Kaisen, mediante os seus conhecimentos do mundo da feitiçaria. A questão é que através desse segredo envolvendo esse clã, ainda poderemos ver algumas coisas bem interessantes a serem introduzidas para Yuji Itadori. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui abordar o grande segredo envolvendo ao clã Itadori. O que ainda pode existir de segredo envolvendo a esta família que pode ser crucial para o Yuji conseguir vencer Ryomen Sukuna? É o que a gente vai discutir nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube passe a divulgar ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Somente assim a gente passa a ser mais recomendado pelo YouTube. E é claro, você se inscrevendo no Geek Brasil ajuda a gente e ao mesmo tempo você a receber esses conteúdos fantásticos de Jujutsu. O clã Itadori ainda possui grandes mistérios na trama. Nós mal sabemos o que eles sabiam sobre o mundo da feitiçaria. É muito interessante parar para pensar nesse sentido de que o clã Itadori pode ainda ter alguns mistérios envolvendo alguma espécie de feitiçaria, ou uma espécie de feitiço, ou habilidades que ficaram pelo meio do caminho. Como nós sabemos, existem lugares, existem pontos no Japão que não estão totalmente conectados à escola Jujutsu. A escola Jujutsu é como se fosse realmente algo ali, o padrão, o alto escalão, um grande conselho vinculado ao mundo Jujutsu. Mas, como nós vimos durante todo o mangá, existem mestres, feiticeiros, mestres amaldiçoados, existem feiticeiros que não estão conectados à escola Jujutsu, como a avó da Nobara, e existem muitos outros aspectos que podem estar envolvidos na trama e que não necessariamente estejam conectados ao grande escalão da feitiçaria. Então, a família Itadori pode estar no meio desse aspecto, de uma forma até mesmo interessante, até bater de frente, até dar de cara com o Kenjaku. E um dos pontos mais interessantes que nós podemos observar relacionado à família Itadori é quando o Asusuke, né, que é o avô ali do Yuji, ele remete a um discurso quase igual a que o Nanami fala pro Gojo em sua pós-vida, como aquele momento ali de pós-vida do feiticeiro professor, que o Jujutsu é feito para ajudar as pessoas, para proteger as pessoas. E qual que é a fala do Asusuke para o Yuji? Para que ele continue a ajudar as pessoas, para que ele não morra sozinho. Olha só que paralelo interessante. O Gojo, ele segue todo o seu caminho, toda a sua jornada em meio ali a estar rodeado de alunos, mas ele sabe que no final ele ficaria só, ele ficaria solitário, e era o que ele queria. Mas ali no aeroporto, o que ele encontra são as pessoas que viveram dentro do seu coração. Ao mesmo ponto, nós conseguimos ver o Asusuke falando para o Yuji não morrer sozinho. E sim, o vô do Itadori estava morrendo sozinho, apenas ao lado. Não sozinho, né? Porque o Yuji estava com ele ali até o final, ficou com ele até o final. Mas mesmo assim, o Asusuke acaba dizendo para o Yuji não morrer de uma forma solitária. Então nós temos aqui quase como dois revés, né? Quase como se fosse dois caminhos diferentes, de uma forma muito interessante a conectar ainda mais essa fala do Nanami para o Gojo e ao mesmo tempo do Asusuke para o Itadori. Outro ponto interessante é que por mais que a técnica do Kenjaku fosse de impossível notar a diferença entre o antigo portador do corpo e o atual, o Asusuke acabou sentindo. O vô do Itadori conseguiu sentir que havia algo de diferente nesta senhora, que era a namorada, a esposa ali do Jin Itadori. E nós então entendemos nesse aspecto que seria impossível para o Asusuke sentir essa diferença, porque o poder do Kenjaku, o poder ali do grande feiticeiro de mais de 1000 anos, ele deveria impedir esse certo reconhecimento.
E não é o que acontece, porque o Asusuke, ele entende que existe algo errado, que existe alguma coisa dentro da Kaori e não é mais a antiga esposa ou a antiga namorada de Jin Itadori. E ele fala para se livrar dessa mulher. Ele não mais chama ela de Kaori ou de sua nora, mas sim dessa mulher, para se livrar daquilo que estava dentro da Kaori. E o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa com o Gojo lá na saga em Shibuya. Nem mesmo o Seis Olhos soube diferenciar o Kenjaku de Suguru Getou. Ele mesmo fala que o meu interior está falando que é Suguru Getou, o meu Seis Olhos está falando que é Suguru Getou, mas existe algo em mim que acredita piamente que não é Suguru Getou. E quando a gente observa, é realmente um cérebro, aquilo que nós viemos a conhecer como Kenjaku. E o Asusuke teve o mesmo pressentimento. Ainda não foi explicado que tipo de pressentimento era esse, mas nós observamos isso acontecendo na história e também essa conexão com a família Itadori. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma conexão do Asusuke ali com alguns artifícios do Gojo. A gente tem ali a mesma situação. Olha só, uma coisa interessante, o mesmo paralelo. O Asusuke fala para o Itadori para que ele não morra sozinho. E o Gojo queria morrer sozinho, mas não morre sozinho. E os dois sentiram e viram o Kenjaku usando corpos de outras pessoas e sentiram que existia algo errado nisso. Então eu fico me questionando o que Gege Akutami quer dizer com essa diferenciação ou com esse paralelo entre os personagens, para reforçar ainda mais o ponto de vista sobre o que a família, o que o Asusuke, o que Jin e Itadori sabiam sobre o mundo amaldiçoado. Assim, podemos observar também que na batalha contra o Tengen, Kenjaku explica que a técnica antigravitacional era da Kaori, mas não deixa explícito se a técnica já estava ativada antes da sua utilização ou se foi ativada através da sua consciência. Como nós sabemos, várias pessoas têm a capacidade de utilizar técnica amaldiçoada, mas não conseguem manipular a energia amaldiçoada. Então, eles não têm a capacidade de utilizar os poderes amaldiçoados. Mas, quando o Kenjaku ele usou a habilidade do Mahito para converter ali os corpos, né, as almas não, né, mas os corpos e também a mente dos feiticeiros, podemos ver que o Kenjaku esteve ali a criar novos feiticeiros, e trazer de volta alguns que estavam em corpos para encarnar. E aqui ficamos com essa questão, se a Kaori tinha uma técnica inata travada em sua mente ou se ela já era uma feiticeira Jujutsu através ali do mundo amaldiçoado, de outras conexões, de outras ligações, e o Kenjaku foi simplesmente lá e tomou o seu corpo para casar, para ter um relacionamento com o Jin Itadori e assim gerar Yuji Itadori. A gente tem essa questão também sobre a forma como daria até mesmo para pensar que o Itadori poderia ganhar essa habilidade da Kaori. Mas isso infelizmente é algo impossível, visto que a técnica dela é uma técnica inata, ou seja, é algo intrínseco apenas a ela, é algo apenas da sua alma. É a mesma coisa, por exemplo, do filho, sei lá, do Nanami nascer ali com uma habilidade, vai ser com um poder completamente diferente, ou uma habilidade ali do Hakari, não vai ser algo ligado à sorte, mas sim algo intrínseco à sua própria alma. E falando sobre a família Itadori, nós também ainda temos todo o significado por detrás do tigre de Bengala, e a própria figura que é o antagonista do ponto entre o dragão. Nós temos toda a fábula envolvendo ao tigre e o dragão. A gente já trouxe aqui alguns vídeos falando sobre esse assunto, explicando sobre esse assunto, porque Itadori, os kanjis que formam o nome Itadori, é basicamente tigre de Bengala e é o antagonista do dragão no conto O Tigre e o Dragão. E eu já comentei aqui também algumas simbologias que apontam que o Itadori é o tigre e o Sukuna também é o dragão. Procurei aí na playlist um vídeo bem interessante falando sobre como Sukuna seria a própria figura do dragão, e desde lá atrás eu já tinha comentado como o Gojo poderia ser derrotado
seria derrotado para que o Itadori lutasse contra o Sukuna e fechasse definitivamente essa lenda, envolvendo o tigre e o dragão na história de Jujutsu Kaisen. Outro ponto para se pensar é que Itadori cresceu no território de Sendai, que é o segundo local mais próximo que fomos a Hokkaido, no mangá de Jujutsu Kaisen. No mangá, a gente não chegou aí em Hokkaido, mas a light novel que eu vou trazer em breve para vocês tem já algumas definições, algumas explicações sobre o que os feiticeiros foram fazer em Hokkaido e qual que era essa ligação que esse mundo Jujutsu tinha com a escola técnica de Jujutsu que ficava em Tóquio. Além de que, o segundo lugar que o Kenjaku mais apareceu ou mencionou também foi em Sendai. Então eu não acho que seja algo à toa que Sendai seja ali um lugar tão próximo de Hokkaido, o lugar onde o Itadori cresceu e ao mesmo tempo um dos lugares mais acessados e também ali falado pelo Kenjaku. Nós observamos que o Kenjaku apontou que a Yoruzu estava lá, que a Yoruzu era de lá, e automaticamente o Kenjaku sabia dessa informação sobre a personagem. O Kenjaku também levou o Sukuna até o local. Foi ele que direcionou o caminho para que o Sukuna soubesse o lugar onde a Yoruzu estava, que é o lugar, provavelmente a terra natal, onde o Itadori cresceu e esteve com um dos dedos do Sukuna desde o seu nascimento. O Kenjaku também salvou a amiga do Itadori, que era de lá. Como eu falei pra vocês, o Itadori esteve crescendo, não sabemos, mas pelo menos estudou boa parte da sua vida numa escola em Sendai. E essa garota foi salva pelo Kenjaku com uma manifestação muito estranha, na forma como ele apareceu quase como uma característica das memórias de Kaori e Itadori. E ao mesmo tempo, a gente observa o personagem salvando essa garota sem nada em troca, simplesmente por querer salvar. E o Kenjaku, ele morre na barreira mais perto de Hokkaido e Sendai. Então, temos alguns aspectos interessantes, alguns mistérios envolvendo a esses eventos realmente macabros, mas ao mesmo tempo nos perguntamos o que Gege quer apontar para nós com esses direcionamentos mais ao norte. Ainda é muito nebuloso o que Gege Akutami criará para o Itadori em relação a isso tudo, mas eu me questiono também o que de impacto isso tem com a alma do irmão do Sukuna no Jin, e por que os familiares do Yuji são tão parecidos com o Sukuna, sendo que apenas o Jin deveria ter herdado sua alma. O Sukuna fala que o Jin Itadori acabou herdando a alma do seu irmão, acabou ali tendo todo o processo de reencarnação e 1000 anos depois acabou aparecendo em Jin Itadori. Mas ao longo de todo o mangá, vemos que tanto o Asusuke, o Jin e o Itadori são tremendamente parecidos com o Sukuna. Se o Jin é a reencarnação da alma do irmão do Sukuna, por que os outros também parecem com o Rei das Maldições? Será que o Sukuna, o que o Sukuna acabou dizendo ali é algo que meio sobre seu irmão ficar vagando por aí até encarnar no Jin não esteja completamente certo, seja apenas uma perspectiva do rei? E se o fragmento da alma do seu irmão ficou passando de pessoa em pessoa, de geração após geração, até encarnar completamente no Jin? Talvez isso explicaria por que os descendentes e até mesmo ali o Itadori se parecem tanto com o Sukuna. E depois, esses fragmentos continuaram também passando para o Itadori. É muito claro a aparência e a fisionomia do Asusuke, do Jin e também do Itadori em comparação ao Rei das Maldições. Bom, resta entender agora o que Gege Akutami vai aprontar com o Itadori e se algo ainda pode vir desta família. Se algo ainda pode vir do clã Itadori para fornecer alguma espécie de habilidade, algum poder ou alguma explicação. Gege tem muita linha para puxar daqui se ele quiser, então vamos ver como isso pode ajudar o nosso menino.